Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. E dispomos do método do professor Paulo Freire. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos. Eu já participei e aprendi muita coisa. E a pessoa sem documentos, sem aprender a ler, sem saber ler, nunca era nada na vida. Tinha medo até de falar com o pessoal. Depois que eu aprendi a certas coisas, eu acho que melhorou. Estes homens são os prisioneiros de Angicos. Também estudaram e hoje sentem que talvez as grades sejam abertas de vez para uma vida livre, digna e com novas oportunidades. Eu não sabia de nada, né? Como é que se diz? Via trabalhando, mas meu pai, lá no roço, no roçado, essas coisas, a escola não tinha, então eu comecei. Aprendi um bocado de coisa, né? De saber ler essas coisas e tal. E lá vai, eu sei que melhorou 100%, né? No meio da escola, sabe? Para mim, me ajudou muito a escola. Quando a experiência de Angicos ocorreu, é importante lembrar o seguinte: o Brasil estava vivendo aquele período que nós chamamos de nacional desenvolvimentismo, né? Nessa discussão sobre o desenvolvimento do Brasil, a educação entrava como um tema muito importante. Como o analfabetismo era um problema considerado muito grave, né, entendia-se que nenhum processo educacional iria ser levado adiante se antes não se resolvesse o problema do analfabetismo. Aqui no Rio Grande do Norte havia 3 experiências simultâneas, uma que tinha nascido em 58, 59, a Rádio Rural, que depois se transformou no Movimento de Educação de Base, com a Igreja Católica, Dom Eugênio Salles. Um outro em Natal, da Prefeitura, que era a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. E o governo do Estado, Aloysio Alves, assumiu e disse: eu também vou me ocupar dessa questão. O Aloysio Alves toma conhecimento do trabalho do professor Paulo Freire, em Pernambuco, e o convida, porque sabe que o método, além de eficiente, também é um método eficaz. E em 63 aqui vai acontecer as 40 horas que ficou, né, internacionalmente conhecido como as 40 horas de Angicos. Então, em 40 horas, 300 trabalhadores, né, aqui em Angicos foram alfabetizados. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Depois veio as pessoas nas portas avisando que ia ter essas aulas e vinham matricular, como de fato que veio. E daí, quando foi para começar, eles vieram, arranjaram casa para dar essas aulas. Que os professores entraram nas nossas casas, conversaram, então adquiriram o nosso vocabulário, o qual não impediu de conhecermos coisas diferentes. Esses estudantes vêm aqui, fazem o levantamento do universo vocabular dos moradores da cidade de Angicos e levantam, em média, 410 palavras e resolvem, a partir daquelas palavras mais presentes nessa fala dos moradores, montar todo o seu, vamos dizer assim, todo o seu projeto de como seriam as aulas, né, baseado no método de Paulo Freire. A importância que eu percebo já está ali, nesta atividade, nesse ato, já está sendo colocado um princípio importantíssimo da relação pedagógica que está na obra de Paulo Freire, que é o diálogo. Então, quando você, como
professor, né, o coordenador das atividades pedagógicas, vai até o seu público, o seu aluno, perguntar quais são as palavras que essas pessoas usam, para usar essas mesmas palavras na alfabetização dessas pessoas, você já está estabelecendo uma relação de diálogo. A grande originalidade, o que mais chamou a atenção, foi o respeito ao analfabeto, e o respeito à cultura do analfabeto, o respeito à linguagem do analfabeto. Na época, predominavam as cartilhas com a linguagem do alfabetizador, com a linguagem do MEC. Paulo Freire ridiculariza a cartilha do MEC, que era Ada dá o dedo ao urubu, para ensinar os primeiros fonemas mais fáceis. Ele discordava do fato de que o adulto tinha que ser alfabetizado do mesmo jeito que a criança era alfabetizada, né? Ele entendia que tratar o adulto como uma criança era uma humilhação para esse adulto, né? E a outra questão, isso é claro, que o método e o sistema Paulo Freire é um sistema de formação política, no sentido político de envolvimento social efetivamente, de empoderamento social efetivamente, né? Então, quer dizer, ao dizer a palavra, ele diz do seu mundo, ele diz de sua realidade, né? Ele vai dizer de sua problemática, ele vai dizer de seus desejos, percebe? Então, nesse sentido, ao abolir cartilha e ao primeiramente levar a uma equipe que identifique essas palavras geradoras, que identifique esses significantes que são carregados de significados de vida e de mundo, então a coisa muda de figura, né? Então, isso é um marco. A alfabetização se faz na discussão de temas políticos. Esse método respondia exatamente à possibilidade de debater em sala de aula as questões políticas. Juntava alfabetização e preparação política para o exercício pleno da cidadania. Ali em Angicos, Paulo Freire experimentou uma ideia que depois vai ser trabalhada de forma muito forte nos seus livros, né, nos escritos posteriores à experiência, né, que é a ideia da relação professor-aluno. Na sala de aula, o professor precisa ser uma figura de autoridade, mas não uma figura autoritária. Não uma figura que está ali, alguém que está ali como dono de todo o conhecimento e que, por ser dono de todo esse conhecimento, vai apenas colocar na cabeça do aluno tudo aquilo que ele conhece. Na proposta de Paulo Freire, isso era desconstruído, era superado. Tanto que se chamavam círculos de cultura. Mas, vocês olhando fotos, percebem que as salas de aula não eram organizadas em círculo, né? O círculo estava na circularidade do conhecimento. Em Angicos, os ex-analfabetos se orgulham, quando a gente conversa, de dizer que todos os filhos deles e netos não somente se alfabetizaram, mas alguns, inclusive, terminaram curso superior, curso universitário. O presidente foi recebido por um aluno alfabetizado que leu para ele uma carta. Outras cartas chegaram a ele também, né, de alunos que foram ali alfabetizados. Então, percebendo esse êxito, Paulo Freire foi convidado para delinear, para planejar o Plano Nacional de Alfabetização que ia ser colocado em prática a partir de 1964. O projeto era ambicioso de alfabetizar 5 milhões de pessoas pelo país afora, mas aí o golpe interrompe. O trabalho de Paulo Freire em Angicos era um trabalho educativo que batia frontalmente com toda ideologia dominante no campo da educação brasileira. Quer dizer, ela batia de frente com aquilo que as elites brasileiras pensavam sobre a educação e que pensam até hoje. Até porque tudo que se falava acerca de transformação social, qualquer tipo de prática que levasse digamos assim, a ideia de transformação social a partir do sujeito, isso já era considerado coisa de comunista, né? E no dia
1º de abril, a nossa sede foi visitada e no dia 2, a equipe foi presa pelo Exército. Dia 2 de abril, ou seja, já havia uma intencionalidade. Diziam que ele era comunista, era não sei o quê, e fazia muito medo da gente. Eu, por exemplo, ele deu caderno, deu livro, deu uns folhetinhos, umas revistinhas, umas coisas. E eu não tenho mais nada, não guardei nada, a gente com medo, nervosa, demos fim a tudo. Porque o povo dizia que ele era um comunista, aí vinha a polícia matar todo mundo que estava nessa escola e a gente não sabia quase de nada, tinha que esconder ou queimar. Aquela ideia de tornar a massa povo, não houve, isso não foi dado continuidade, né? Então, nós tivemos aí com a ditadura militar, né, o que antes Freire propunha uma pedagogia libertadora, a gente vai viver uma pedagogia do medo, instaurada. Se aquelas ideias, né, não fossem interrompidas, né, se o golpe militar não tivesse provocado a ruptura que provocou em todo o processo de discussão sobre educação que vinha em andamento, né, repito, desde a década de 50, acredito que hoje nós estaríamos com uma escola pública de muito mais qualidade. Então, se todas essas possibilidades tivessem ido adiante, sido concretizadas, junto com a alfabetização, junto com o Plano Nacional de Alfabetização, tenho certeza que viveríamos um Brasil bastante diferente, né? Com mais direitos, com melhores condições para a maioria da população, com melhores condições, melhores níveis de educação. A experiência de Angico nos dá a convicção de que é possível resolver a questão do analfabetismo de jovens e adultos, é barato, é rápido e é escandaloso que desde então os múltiplos governos, desde então, não tenham retomado alguma coisa similar. Freire é, vamos dizer assim, a base. O seu legado, do ponto de vista, sua teoria, ela nos serve sim até hoje, alimenta o nosso sonho de termos um Brasil alfabetizado, letrado, né? De vermos um Brasil com justiça, com mais qualidade social. Considero Angicos um dos pontos, um dos momentos, um dos locais em que muita coisa de meu trabalho, de meu pensamento se encontra enraizada.